E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de calorimetria. Ela diz o seguinte: uma forma de aquecer a água é usando aquecedores elétricos de imersão, dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica mediante o uso de resistores elétricos. Um desses aquecedores, projetados para fornecer energia na razão de 500 calorias por segundo, é utilizado no aquecimento de 500 gramas de água da temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Considerando que toda a energia transferida é aproveitada no aquecimento da água e sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius, o tempo necessário para atingir 80 graus Celsius é igual a... E aí nós temos então que determinar esse tempo. A questão ela trata aí de calorimetria. A situação que a gente está vendo é uma situação então que envolve variação de temperatura, e aí a gente já sabe mais ou menos qual fórmula da calorimetria usar, né? A gente tem que lembrar que quando falamos de variação de temperatura, o calor envolvido aí na situação é a quantidade de calor sensível, que é o famoso Q macete, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, me dá então a quantidade de calor absorvida aí. Outra coisa que a questão me dá é a potência, né? Ela diz ali que nós temos 500 calorias por segundo. Isso é um dado, né, que a gente pode chamar de potência, 500 calorias por segundo. Mas a gente pode pegar essa potência e abrir ela na forma de uma regra de 3, caso tu não lembre da fórmula, tá? Se tu lembrar da fórmula, tu pode usar direto, né? Qual é a fórmula da potência? Potência seria uma relação entre energia, no caso aqui calor, por tempo. Energia por tempo, que é justamente o que ele me deu, né? Caloria por segundo. Mas eu posso abrir esse dado da seguinte maneira, eu posso escrever essa potência da seguinte maneira: para cada intervalo de tempo de 1 segundo que passar no relógio, usando essa fonte com essa potência, eu vou ter fornecido a esse sistema, né, o equivalente a 500 calorias de calor, de energia, né? Então eu vou ter 500 calorias aí sendo fornecida para essa quantidade de água aí. Beleza? E aí com essa regra de 3 eu posso fazer o cálculo se eu não lembrar da fórmula. Mas antes de usar essa regra de 3, eu preciso usar a fórmula lá de cima com os dados que eu tenho para calcular quanto é a quantidade de calor total. Porque eu não sei essa quantidade de calor, né? Eu sei que a massa que eu tenho que esquentar, ela é uma massa de 500 gramas. Eu sei que o calor específico dessa substância, que no caso é água, né? O calor específico é 1. E eu sei que a variação de temperatura é 60. Como assim 60, professor? Pois é, ela vai de 20 para 80. Lembra que variação de temperatura, né? Variação de temperatura é o valor final menos o valor inicial. E 80 menos 20 vai dar então 60 graus Celsius de temperatura. Então, botei os dados ali. Uma coisa que é bom a gente sempre cuidar quando trabalha com questões de calorimetria são as unidades. A massa está em gramas, e aí a constante está em gramas, beleza. A temperatura está em graus Celsius, e aí a constante em graus Celsius, beleza. E a quantidade de calor a gente vai encontrar então em caloria, porque é a unidade de calor associado, e tá tranquilo porque justamente a relação que nós temos de potência é de calorias por segundo, e aí estão todas as unidades coerentes ali. Faz esse cálculo normal então, 500 vezes 60, tá? 500 vezes 60, tu sabe que 5 vezes 6 dá 30, aí tu conta os zeros que sobraram, tem mais 3 zeros ali para encaixar, então 500 vezes 60 equivale a 30.000 calorias. Isso é a quantidade de energia fornecida para esquentar essa massa de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Tá? Agora o que a gente faz? A gente pega isso e joga nessa regra de 3 aqui. Se em 1 segundo eu consigo 500 calorias, quantos segundos eu vou ter que esperar para ter a quantidade de calor que a gente calculou ali em cima, que é uma quantidade de calor de 30.000, né? Quantidade de calor de 30.000 calorias para fazer esse trabalho. Regra de 3, multiplica cruzado,
O que tu vai encontrar então? 30.000 vezes 1 dá 30.000, vou usar até a mesma cor de caneta, dá 30.000, 30.000 vezes 1 dá 30.000, é igual à variação do tempo, o tempo total que eu vou esperar, vezes 500, né? Vezes aquela quantidade de calor ali padrão da regra de 3 que a gente montou. Eu pego esse 500, então eu passo ele dividindo, vai ficar 30.000 dividido por 500, e agora é só terminar esse cálculo. Posso cortar os zeros? Posso, para facilitar minha vida, ó. É a mesma coisa então que 300 dividido por 5, a gente sabe que 30 dividido por 5 é 6, como tem um zero sobrando, então esse intervalo de tempo é de 60 segundos, 1 minuto, né? É o que eu vou ter que esperar então para fazer o aquecimento dessa quantidade de água. Beleza? Olhando as alternativas, então, podemos marcar a alternativa A, que é a resposta certa para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.